O Belo tá fazendo isso pra nós. Não é da agora, não. Do ano passado ele fez isso também com a gente. O Belo vem bancando isso aí desde o ano passado? Desde o ano passado. Nós apanhamos Colocou lá. a caixa dele de disposição, né, pra O gente. pessoal aqui do bairro do São João Batista, não é isso? Aqui no bairro São João Batista, nada. Tá vindo dinheiro lá dos outros cantos também buscar aqui, que eu já vi também. Certo. .com Música e Notícia. Essa é a .com Música e Notícia, transmitindo de Turmalina, Minas Gerais, para todo o globo terrestre, através da rede mundial de computadores. E hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio da .com Música e Notícia o nosso amigo José Alves Bastos. Para quem não conhece o meu amigo José Alves, eu gostaria que ele se apresentasse nesse momento. José Alves, seja bem-vindo à .com Música e Notícia e fique à vontade. Boa noite, Ailton. É um prazer muito grande estar aqui participando, né? E quero agradecer em primeiro lugar, né, o convite, né, para participar dos trabalhos que foi feito anteriores, né? E que a gente relembrar é uma coisa muito bonita e satisfatória. Porque hoje eu fiquei surpreso, né, aqui com você, de relembrar dos tempos passados, vai praticamente 20 anos, né, Ailton? 20 anos. Eu gostaria, José, que você se aproximasse um pouco mais do nosso microfone. Isso. Agora sim, você chegou pra gente aqui. Tá, mas já que você abriu aí então esse gancho, você falou em saudades, em tempos passados, é bom lembrar que Turmalina agora completa 70 anos de emancipação política e, inclusive, esse aniversário de Turmalina é uma das razões da sua visita, do convite que nós fizemos para que você estivesse presente aqui hoje. As pessoas que nos acompanham pela internet aí podem, nesse momento, ter acesso a essas imagens que foram feitas há 20 anos atrás, como você mesmo já adiantou aí, e ela se trata de um momento, assim, que Turmalina realmente passou por períodos difíceis. Você viveu esse momento. Retrata pra gente, meu amigo José Alves, você que fez essa reportagem, inclusive, que as pessoas estão acompanhando nesse momento. Foi a época da falta d'água em Turmalina, lá na virada dos anos 90. Como é que foi esse período? Ailton, aquela época foi uma época muito difícil em Turmalina, né? Foi na época que o Dr. Messias estava disputando, por exemplo, a prefeito da cidade, né? E a gente tiveram um trabalho muito árduo, né? A seca era alarmante e ainda continua alarmante. E os ribeirões, para você ter uma ideia, Turmalina recebia a água de três pontos, né? Sim. E a gente acompanhou tudo, o trabalho dessas barragens, dessas limpezas, essa coisa toda. E a água era escassa. Muito pouca água que atendia a cidade inteira, uma água porca, sem tratamento, nenhum cuidados devidos, por exemplo, na parte sanitária, né? E a gente tinha uma preocupação muito grande, porque o projeto nosso e o trabalho da campanha todo foi a respeito da água, atender Turmalina com o Rio Araçuaí, né? E aí veio que o Dr. Messias, prefeito, e eu tenho um carinho muito grande de falar a pessoa do Dr. Messias, porque realmente é um homem muito sério. E fez aniversário semana passada, inclusive, viu? Eu não sabia. Então, dia 4 de maio. Parabéns adiantado, né? Meus parabéns adiantados. E o Dr. Messias foi um salvador da pátria em Turmalina, né? E eu, então, vesti a camisa e eu falei, eu vou acompanhar, eu quero contribuir, eu quero fazer minha parte e mostrar para Turmalina que quando quer, faz. E assim foi feito. E a gente terminou tudo, o Dr. Messias prefeito, eu fui assumir o departamento de água de Turmalina. Essas imagens são do período que o Dr. Messias foi eleito. Ele já estava prefeito. Foi um momento antes de assumir a prefeitura. Antes de assumir a prefeitura, sim, nós fizemos esse trabalho todo do que estava acontecendo na região de Turmalina. Certo. Sobre a água, né? Que o trabalho era em cima da água mesmo, porque, além de tudo, é uma água muito porca, por exemplo, com elementos, metais pesados com excesso, né? E outros. Então, essa água contamina a população, principalmente a diarreia, essas coisas todas. Aconteceu na época por causa da água, né? A água não ser uma água tratada. Aí foi quando terminou a campanha, nós tínhamos feito aquele compromisso com a população, nós, sim,
porque eu também fazia parte da campanha e estava na linha de frente do trabalho, né? Sim, você militou no grupo do Dr. Messias. Perfeito. Então, aí, o que aconteceu? A gente assumiu que tinha aquele compromisso com a população. Nós assumimos o departamento de água, né? Eu como químico, né? Estou na área química. E fui fazer o trabalho que hoje está sendo feito em Turmalina, que foi o primeiro tratamento de água em Turmalina. Aconteceu dos ribeirões aqui, antes da Copasa assumir, né? E a gente encontrou muitas coisas que... Triste. Meu coração corta. Na época, inclusive, eu me surpreendi muitas vezes com os reservatórios de água, com a tamanha sujeira. A gente encontrava de tudo lá dentro. Aí foi feito um trabalho de limpeza adequado e começamos tudo de novo, né? E foi quando a Copasa assumiu Turmalina. Então eu tenho uma lembrança muito boa e tenho saudade, porque foi uma época difícil, mas satisfatória, né? Ok. A Copasa assumiu já quase que na virada dos anos 90. Isso durou... Até a Copasa assumir, houve uma escassez completa de água. Sim. Inclusive o comércio aí... Sim, foi muito particular difícil. De água. Foi muito difícil, todo o meio rural, né? A cidade é em desenvolvimento, que a cidade de Turmalina é uma das cidades que mais cresce no Vale do Jequitinhonha, né? E isso tudo aconteceu naquela época. O povo teve uma dificuldade muito grande com a água, né? E hoje, eu bem lembrado, e gostaria de frisar aqui, é o seguinte: se a população contribuir, a gente pode ter uma satisfação grande daqui para frente com a abundância de água. E tem meios, viu? Tem meios. Agora, as autoridades que têm que tomar medidas cabíveis, porque eu sei o caminho. Eu sei o caminho de abastecer, de atender a população de Turmalina, até mesmo sem usar o rio Araçuaí. As pessoas falam, o homem é doido. Não. Tem um outro sistema que você pode ser implantado em Turmalina, através do governo federal, que atende a população num bom período. A água, e auxiliando também o rio Araçuaí, porque o rio Araçuaí hoje é um córrego, né? Você vê que cada ano está descansando mais. Não é mais aquele rio que começou a ser explorado em 98, 99, por aí. Aquele rio acabou. Então hoje você percebe que a água está cada dia diminuindo mais na nossa região. E a falta, por exemplo, de consciência, Ailton, é outra coisa que me dói muito, a falta de consciência do homem. Porque tudo isso é o homem que é o culpado, viu? Você pode ter certeza que é o homem. Porque se ele tivesse um pouco de consciência, por exemplo, nesse processo, nós não estávamos passando por essa calamidade, não. Você pode ter certeza disso. Mas eu sou apenas um grão de areia, ou talvez até menos do que um grão de areia. No meio todo desse tamanho, oceano, né? Mas qual seria, então, um método alternativo para abastecer a cidade sem utilizar essa água do rio Araçuaí? Sistema de captação. Colher toda a água mandada de cima. Você tiver um sistema de captação, esse sistema, ele é difícil? Não é tão fácil. Na verdade, não chove pouco. É a região que é acidentada e a água vai embora. Exato. Quer dizer, nós temos uma época, por exemplo, de chuva na nossa região que é suficiente para um armazenamento de um volume muito alto de água. Cabe às autoridades tomar medidas cabíveis, porque eu vejo a alternativa. Eu tenho visão, mas não adianta eu ter a visão. Eu sei por onde tem alternativa, por exemplo, para você ter sua horta sem precisar usar essa água tratada, para você ter esse reservatório, por exemplo, para usar como lavanderia, você usar, por exemplo, para veículo, enfim, um consumo mais grosso. Seria um consumo mais sustentável. Exato. Isso aqui pode ser implantado no meio urbano, que já fizeram um teste em meio rural. O que você acha da atuação do trabalho da Copasa hoje? Você que acompanhou esse início aí da implantação da Copasa aqui no município, como é que você avalia esses quase 20 anos aí de atuação da empresa na cidade?
Na verdade, eu vejo a Copasa como na verdade, é uma empresa que o trabalho é fornecer água à população. Mas eu vejo uma vantagem muito grande que foi aquilo que aconteceu na época, que foi a salvação. O governo do Dr. Messias foi a salvação. Foi um dos melhores governos de Turmalina. Eu falo sem nenhuma sombra de dúvida, viu? Eu não tenho medo de falar a verdade para ninguém. Nunca tive. Eu não tenho medo de raça de onça, não tenho medo de nada. Porque a verdade ela tem que ser dita. Foi um dos melhores governos que aconteceu na história de Turmalina. Não estou desfazendo os outros demais. Não. Você considera essa obra da água como a grande obra do governo Messias? Foi uma das maiores e as melhores que ocorreu na época. Essa nova geração não tem noção do que é viver sem água, pelo visto. Como? Essa nova geração agora, essa moçada de 20 anos aí, não tem noção do que é viver sem água na torneira. Sim. E nós já tivemos problemas sérios, né? Por exemplo, lá no ano 1930, acho mais ou menos isso que eu vejo na história, que teve uma escassez muito grande de água. E a água é a salvação de tudo. Se não haver água, não há vida. Todo mundo sabe disso. Então, nós precisamos de ter muito cuidado e ter mais atenção. Agora, a Copasa é importante demais na região para atendimento, por exemplo, de fornecimento dessa água para a população. Mas o custo também é um pouco alto, viu? Sim, acredito que seja mesmo. Afinal, não é simples, né, você transportar água de um ponto ao outro e depois distribuí-la para a população. Mas já que o assunto aqui é aquela crise hídrica que o município de Turmalina enfrentou no final dos anos 90, vamos agora então ouvir os depoimentos de algumas pessoas que viveram aqueles momentos. Como nós estamos vendo, por exemplo, as senhoras aposentadas que não têm condição nem de se locomover, está apanhando essa água aproximadamente 1 quilômetro a 2 quilômetros da cidade de Turmalina. Pois é. E não as senhoras, só as senhoras aposentadas, também crianças. Crianças descanadas, todo mundo. Esse pessoal está apanhando uma água na região aqui, traz o nome de Cacimba. E segundo o depoimento dele, é de que aproximadamente 90 a 300 pessoas por dia nessa caravana buscando água para uso doméstico. É isso mesmo? Olha, já faz bem dias que nós estamos aqui buscando água, não tem como. Muita falta de água, né? A crise muito grande, assim, a única forma que a gente está tendo de satisfazer, né, as necessidades é aqui na Cacimba, vocês estão vendo, um lugar que mina, né? E assim, sai muita pouca água, mas nunca parou de sair. É que está abastecendo os bairros todos vizinhos. Infelizmente, esse horário agora vem poucas pessoas, porque geralmente são mães de família, né? E estão nos lares fazendo comida, mandando crianças para a escola. Então, assim, esse horário geralmente não tem muita gente. Mas, em compensação, madrugada, à noite, todo mundo está aqui lavando roupa, buscando água. São 24 horas por dia. 24 horas por dia. Abastecendo com essa aguinha aí. Com essa água. Nós estamos indo em direção a esse pessoal que está seguindo aí, que apanharam a água, que abastece uma parte do Manga da Roda com essa situação de calamidade pública. Essa água, por exemplo, de uso doméstico, é para lá que nós vamos. Lá embaixo? É. Tem muita gente lá apanhando água? Tá. Estamos aqui na propriedade do Pedrinho Daninha, praticamente 1,5 km da cidade de Turmalina e 1,5 km também do bairro da Manga da Roda. Para vocês terem uma ideia, essa água vem por gravidade e o pessoal está utilizando. E não só esse lugar, tem outros demais pontos da cidade que também são abastecidos manualmente por esse povo, que transporta durante as 4 horas da manhã até praticamente 10 horas da noite. Como nós estamos vendo hoje, a situação de calamidade pública em relação à água aqui em Turmalina. Como, por exemplo, esse senhor que está transportando a água aproximadamente 1 quilômetro da sua residência para o uso doméstico. Para qual fim que o senhor está usando essa água e de onde o senhor apanhou? Em primeiro lugar, onde o senhor apanhou essa água? Esse cordinho que desce logo aqui. Tomás Correia. Tomás Correia. Sim. E essa água vai ser utilizada? Fazer lavar nas vias, fazer comida, beber água.
É para o senhor usar como para alimentação, né? E para tomar, no uso geral doméstico. Certo. Muito obrigado. Tá bom. Nós estamos recebendo aqui na .com Música e Notícia o José Alves Bastos, ele que participou dessas imagens que estão sendo mostradas aí nesse momento, essas imagens do período em que Turmalina conviveu com aquela falta d'água. Isso foi há mais ou menos 20 anos atrás. O cinegrafista que te acompanhou naquele dia foi o Wilson Eustáquio. É o Wilson Eustáquio, o Wilson. O Wilson, que deve estar. O Wilson está nos companheirão, acompanhando nesse momento. Cinegrafista. Ele que produziu as imagens. Nós fizemos um trabalho bonito. Eu até fiquei meio emocionado aqui de relembrar, né? 20 anos, né? 20 anos atrás, praticamente 20 anos atrás, que nós estamos em 2019, em maio, né? Exatamente. De 2019, então praticamente 20 anos, já vai fechando, né? É uma lembrança muito boa e quero agradecer a você, né? De ter tido essa oportunidade para poder relembrar tudo isso. E Dr. Messias, falar um pouco do Dr. Messias, que igual eu mencionei para você, foi quando veio o Fórum para Turmalina, quando veio a cadeia para Turmalina, né? Quer dizer, tirou aquele ida e vinda de Minas Novas, né, para Turmalina, e foi um governo muito bom naquela época, e que hoje eu acredito que nenhum governo mais vai fazer o que ele fez. Não estou gabando, não estou querendo falar... Não está fazendo campanha antecipada, não. Campanha do Dr. Messias, jamais foi campanha. Inclusive, eu nunca quis nem ser candidato, né? Nunca quis ser candidato, não estou fazendo campanha nenhuma, nem para nenhum, né? Mas estou dizendo a verdade, que é clara para a população turmalinense. Que hoje, se nós temos essa facilidade, principalmente do abastecimento de água, atendimento a toda a população turmalinense, mesmo meio rural, nós agradecemos quem? O governo do Messias, que cansadamente, arduamente, em Belo Horizonte. Isso eu sou testemunho, que eu também participei, que foi na minha época. E quando quer faz. Foi quando eu falei para ele, quando eles me pediram para que eu assumisse o departamento de água de Turmalina, que na verdade não era o departamento de água de Turmalina, que era para mim assumir. Era para mim assumir o departamento de água de Turmalina. Eu então disse a ele, e todo o secretariado, eu disse a ele: doutor Messias, o que eu riscar o senhor corta? Ele então concordou comigo que cortava. Foi quando eu mostrei, quando eu disse, quando quer faz. E nós mostramos para a Turmalina que faz. E que faz mesmo. E o governo que entrar no próximo, se ele for realmente homem de verdade, igual foi o doutor Messias, de compromisso, Turmalina vai mudar muito, porque Turmalina precisa de um carinho mais especial. Ela é reconhecida praticamente no mundo inteiro. Você acabou de mencionar aí. Perfeito. Meu amigo José Alves, nós estamos aqui caminhando para os nossos momentos finais, aqui o tempo é um pouco curto. E já que você falou tantas vezes aí no ex-prefeito Messias, tem um outro episódio que liga o seu nome ao nome do Dr. Messias. Eu, inclusive, até me surpreendi há mais ou menos 18, 19 anos atrás, assistindo o Jornal Nacional, quando de repente Turmalina estava lá estampada em rede nacional. Vocês encontraram uma pedra de quase 1 tonelada. Como é que foi essa história e onde é que essa pedra está hoje? O Ailton, é bem lembrado, eu acho que é um momento oportuno, né? É importante falar sobre isso, porque a população está praticamente equivocada, né? O que ocorreu na época. A verdade é totalmente diferente. Esse material não é nem 1 tonelada, é 3,5 toneladas. Mas não é pedra turmalina, não. É um quartzo murion, um quartzo enfumaçado. Sim. Ele é praticamente quase um topázio enfumaçado assim. Mas esse material, ele foi encontrado no município de Tamarandiba. Correto. E esse material foi acusado, que foi o fato que a Federal teve em Turmalina, que eu fui denunciado que eu extraí isso no município de Diamantina, que foi de uma propriedade de uma empresa que também me surpreendeu muito no momento que eu estava
na 4ª Vara Federal em Belo Horizonte, junto com o juiz federal e a Mônica Horta, que é a procuradora federal, foi quando mencionou, por exemplo, a empresa mineradora Idelmo, que não era do meu conhecimento. Eu me surpreendi com aquela palavra, mineradora Idelmo, e eu fui denunciado por um senhor por nome de Tadeu Rocha, de Diamantina, que eu extraí o material numa propriedade dele, legalizada, devidamente legalizada. Foi quando eu tinha, na época, esse material, quando foi extraído, eu tinha um pedido de uma pesquisa e ainda não tinha a publicação no Diário Oficial da União. Sim. Foi quando ocorreu esse fato, então a pedra foi apreendida. Houve uma denúncia... E foi, exato. Mas a denúncia é infundada. Mas mesmo assim a pedra foi apreendida? Sim, pois se foi denúncia que eu tinha extraído um material numa propriedade alheia, por exemplo, que não era do meu domínio, mas eu tinha o pedido, mas nessa propriedade era legalizada, mas não foi nessa propriedade que foi a extração. É tanto que esse senhor, ele ficou preso, acho que uns 12 anos, parece, por causa de algumas coisas mais ou menos levadas a esse caso aí. E eu tive em Belo Horizonte na 4ª Vara Federal, né? Tive em Brasília, no Tribunal Regional da 1ª Região, né? E por felicidade minha e a oportunidade de conhecer uma senhora, a presidente do Tribunal Regional da 1ª Região de Brasília, eu tive a oportunidade de falar com ela, igual estou falando com você aqui, e a minha desembargadora federal, que era a Suzete, como é que chama? A Suzete Magalhães, a presidente, né? E a outra desembargadora que estava tomando caso, que inclusive a gaúcha, que estava tomando parte do meu caso. Aí foi quando devolveu o meu processo para BH, mas na final de contas eu perdi. Perdi por quê? Porque eu não tinha propriedade do material devidamente legalizados os documentos, mas a verdade que foi a federal aqui em Turmalina foi a denúncia do senhor Tadeu Rocha, que eu tinha extraído de propriedade dele. Bem entendido que a população, é até importante essa pergunta que você fez, que a população toma conhecimento que a verdade é outra. Não é a polícia veio e prendeu porque o cara fez Jornal Nacional, porque eu fiquei de saco cheio de tanto falar no assunto. A polícia veio aí, o Jornal Nacional foi chamar Jornal Nacional. Pelo contrário, o Jornal Nacional me deu tanta abertura, tantas coisas eu aprendi, tantas coisas adquiri depois, entendeu? Através desse conhecimento. Fui me especializar na mineralogia, fui me aprofundar mais na parte minerária, na geologia geral, entendeu? Hoje, por exemplo, eu tenho mais facilidade de conhecimento, por exemplo, das gemas preciosas, por exemplo, as densidades das gemas, por exemplo, as qualidades das gemas, por exemplo, né? A dureza das gemas, por exemplo. Então eu tive toda essa oportunidade e eu fui atrás. Eu quis conhecer e quero cada vez mais. E me aprofundei. Então a verdade é que nós perdemos essa parada por causa do documentos que nós não tivemos. Então esse trem rolou e eu tive nessa trajetória toda, tive gastos altos, né? Por exemplo, com translado, por exemplo, aéreo, né? Estadia nos hotéis em Brasília, aquela coisa toda. Eu passei por tudo isso. E estou aqui firme. E a pedra na mão do governo. Continua minerando. E a pedra na mão do governo. Está na mão do governo, essa pedra está na mão do governo. Esse interesse da mídia por esse assunto, será que não houve uma confusão? De repente as pessoas entenderam que essa pedra aí gigantesca poderia ser uma pedra turmalina? Porque a pedra turmalina tem um valor expressivo, não tem? Na verdade, se essa pedra fosse uma pedra turmalina, eu queria dizer a você que talvez algum país do mundo teria condições de pagar essa pedra, viu? Seria um valor assim fora do comum. É inestimável, é uma cifra que nem eu sei falar, né? Não sei falar. Até tanto mesmo, esse mineral, ele foi considerado na época em valores altíssimos, né? Na época. Foi praticamente comercializado, Dr. Messias mesmo testemunha, Dr. Jacques. Nós vendemos a pedra por 12 milhões de dólares, né? Na época, né? E depois teve esse problema todo, que foi o Herbert Marinho, né?
foi enviado através do Ismar Madeira. O Ismar Madeira esteve comigo na minha cozinha lá, tomando café comigo, repórter da Globo, né? Sim. Da Rede Globo de Minas, né? Globo Minas. Globo Minas. Globo Minas. E nós tivemos todas essas oportunidades e esses fracassos, né? Mas Sim. faz parte da vida. Claro. Faz parte da vida e estou aqui firme e continuo minerando. E né? virou história aqui dentro, inclusive, desses 70 anos de história de Turmalina. Zé Alves, foi um prazer recebê-lo aqui com a gente. Prazer é todo meu. E o espaço aí fica para suas considerações finais agora. Eu te agradeço, Ailton, mais uma vez, eu quero frisar, né? Quero te agradecer pelo convite, viu? E fiquei muito, assim, maravilhado de essa surpresa que você preparou aí, né? Que está guardado aí nos arquivos, né? Isso me deixou muito, assim, feliz, viu? E espero, na próxima oportunidade, né? Estamos juntos de novo, tá? E obrigado por esse convite, tá? De nada. Quero te desejar uma boa noite, né? Sim. E fica com Deus. Abraço, Zé. Obrigado. A tecnologia do rádio. Radioturmalina.com, o seu novo canal de música e notícia. Nirvana, AC/DC, o Rapa, U2, The Beatles, Charlie Brown Jr., Deep Purple, Skunk, Pink Floyd, Red Hot Chili Pepper, RPM, Capital Inicial, Black Sabbath, INXS, Bon Jovi, Guns N' Roses. Essas e outras bandas de rock você ouve aqui. Nós pegamos a velocidade que só o rádio oferece e somamos com o dinamismo e a abrangência que só a internet tem. Radioturmalina.com, o seu novo canal de música e notícia.